A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Mais uma vez nós estamos aqui nesse clamor da meia-noite, para nós clamarmos ao Senhor, invocarmos o nome dEle, pedir a Ele socorro, pedir a Ele que nos ajude. Amém? E certamente Ele tem nos ajudado, tem nos dado força, e nós vamos continuar durante todo esse mês de maio. É um mês da esperança. Nós declaramos assim, profetizamos que esse é o mês da esperança. Além de ser o mês das mulheres, é o mês da esperança, né? E nós vamos declarar isso sempre, porque quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? E eu até brinquei com o Eliseu aqui, ó, nós vamos ficar debaixo da palavra, irmão, porque só ela, até que passe as calamidades. Amém? Até que passe as calamidades, é debaixo da palavra que nós vamos nos manter firmes, e certamente o Senhor nos fortalecerá a cada dia. Nós vamos estar hoje à noite com o pastor Léo, o pastor Luiz, amém? Claro que o pastor... Nós queremos nessa noite dizer que é uma noite especial. Eu até vesti uma camisa aqui, comemoração ao meu irmão Léo, ao Opa! pastor Léo, mergulhados. E aí, E pastor aí, Luiz? paz do Boa noite, a Senhor, paz de Cristo, pastorzão, meu irmão. tudo em paz aí? Como é que- Tudo em paz, meu irmão. Eu como é- fiz isso aqui, ó, Luiz, hoje. Eu fiz isso aqui, ó. Eu Ô, falei, é debaixo da palavra que nós vamos ficar, irmão. Senão sim, ninguém aguenta, não. não, não. É assim mesmo, Amém? pastor. Até que Fala aí, pastor. até que se passe as calamidades. Quero dar É aqui verdade. as boas-vindas aos nossos irmãos, amigos que estão chegando. A sala hoje está enchendo mais rápido aí, né? E eu quero mandar um abraço todo especial, pastor, para um amigão, desde a época de faculdade. Ele é o Dr. Rondinelli, lá de Mantena, em Minas Gerais. Ele entrou Amém. aí. Que bom. Eu tenho uma experiência, eu falo sempre eu chamo ele de Ronde, né? Ele Ah, sabe. A primeira vez eu era da igreja ainda tradicional e estava assim, começando a dar uma voltinha lá fora, né, no Egito. E no primeiro ano de faculdade, tudo era novo. E na casa do Rondinelli, ele morava em Colatina, num apartamento. Ele, o Ramon, filho do seu Gelto, aqui de Eunápolis, e um outro colega. E ele fazia um culto toda semana nesse apartamento e me chamaram para esse culto. Foi a primeira vez que eu senti a presença do Senhor assim, tocando no meu coração, através de louvor, através de adoração. Então, o renovo começou sendo marcado lá no que bom. apartamento desse irmão, viu? Então, ele. Amém. E nós Amém. estamos Deus vendo aí abençoe. muitos outros irmãos entrando Chegando aí também, também. Isso. chegando, né, para esse clamor da Sim, meia-noite. sim. Pastor Léo também vai entrar hoje à noite aí, tá aqui, Eliseu tá sendo meu assessor aqui Tem hoje, que ser, que a para gente. conseguir, tem que ser, que nós estamos ainda nos familiarizando na rede, Na viu, pastor? rede, né? A única rede que eu usava era de pescar almas. Diz que o que cai na rede é peixe, mas pastor também Ó, cai na Larissa rede. aí, Larissa de Uma, Vitória da La- Conquista, seja uma bem-vinda, Larissa, Lara. uma Larissa Lube. Glória a Deus. Joia. Luiz, Sim, pastor. novamente nós vamos meditar naquilo que o Senhor tem falado conosco, irmãos. Há uma realidade nos nossos dias, dias de aflição, dias difíceis, dias de aperto, dias de angústia, dias de morte, Sim, mas para isso se manifestou Jesus, para desfazer a obra de Satanás. Jesus foi enviado para tirar a mortandade sobre o homem. A Bíblia fala que ele veio tirar o pecado, vencer Satanás e vencer a morte. E nós estamos aqui nesta noite, nessa manhã, melhor dizendo, para dizer para todos aqueles que estão aí entrando agora para estar conosco, a esperança sim, a esperança para aqueles que buscam o Senhor, a esperança para aqueles que... Léo entrou aqui, Zeu, entrou aí. clica nele, vai lá, deixa eu ver se... Clica aí para ver se esse abençoado vem. Aí, vamos ver aí se a gente consegue.
Vai Paz do lá. Senhor aí, irmã Euda. Falou paz do Ele Senhor. entrou aí, mas não consegui não. Eliseu vai me ajudar aqui. Novamente, Léo. Irmãos, então o pastor Léo também, que é nosso parceiro, irmão, nós queremos dizer que convidamos ele para estar hoje à noite conosco, para falar sobre isso, Sim. sobre sofrimento, sobre depressão, Angústia. angústia. E a palavra, Luiz, que o primeiro versículo que eu quero deixar aqui hoje, até mesmo antes de nós orarmos, é o versículo de Isaías 40, se eu não me engano, Isaías 40, 29, eu até falei hoje mais cedo no culto de oração, que é o Senhor dá força ao cansado, ao que não tem nenhum vigor. Sim. Nós vivemos dias em que muitas pessoas entram debaixo da coberta, entram na sua casa e perde a força totalmente, perde o vigor totalmente. E nós sabemos de uma coisa, que mesmo que você não tenha mais força, meu irmão, minha irmã, você que está aí nos ouvindo, saiba de uma coisa, o Senhor dá força ao que não tem mais nenhuma força. Muitas vezes eu encontro pessoas nessa nossa aí de já há alguns anos, e a pessoa fala, eu não consigo, e as pessoas às vezes julga aquela pessoa, afasta dela, e de fato ela não tem força, Luiz. Sim. É como aquele manietado que os amigos precisaram carregar ele, destelhar a casa e colocar, como nós falamos, aos pés de Jesus, e Jesus, vendo a fé deles, não era de um só, Sim. curou aquele homem. E nós sabemos que nesta manhã já do dia seguinte, que o Senhor está conosco, irmãos, o Senhor está aqui, o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos dar paz, o Senhor quer fortalecer esse homem interior que há dentro de nós, e certamente o Senhor estará assim fazendo, estará nos fortalecendo. Eliseu está aí, mas André ainda conseguindo para Tentando colocar o trazer pastor Léo Léo. aqui. Acho que vai conseguir, né? Mas eu queria, Luiz. Pastor Sim, Léo, pode falar. Pastor Léo é um homem de Deus, é bênção. Nós vamos fazer o seguinte, então, se houver dificuldade para trazê-lo para o bate-papo, como ele é o nosso convidado da noite, eu fico aqui, sai um pouquinho, ele entra e eu fico acompanhando aqui com os irmãos para que nós não... Ele aguardou e está aí com a gente. Eu acredito que a gente consiga ficar os três, mas se não, nós vamos chamar o pastor Léo, que é o nosso visitante da sala hoje, e eu fico aqui bebendo também daquilo que o Senhor ministrar aos nossos corações. Mas antes, eu queria já abrir a minha fala aqui, dentro disso que o pastor Neto acabou de dizer, viu, pastor Léo? Eu só vou ler esse versículo aqui, sai, você entra, e eles ficam tentando me colocar na live depois. Tu estás perto, ó Senhor. Salmo 119, versículo 151. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdades. Ou seja, o Deus que nós servimos é um Deus que nos acompanha de passo a passo. Ele não te perde de vista, ele nunca te perdeu de vista, ele te olha onde você está. Nosso primeiro bate-papo, pastor, eu deixei marcado aqui para ler lá em Gênesis uma personagem bíblica que 2 vezes ela caiu num desespero. A primeira vez, ela foi mandada embora da casa da sua senhora, eu estou falando de Agar. E ela no deserto, ela ficou desamparada, grávida, sem eira nem beira, sem rumo, sem direção. E a Bíblia diz que ela já... pensando que ia morrer, o anjo aparece para ela e fala, olha, Agar, volta para a casa da tua senhora, se humilha diante dela e vai ter esse filho lá, porque o Senhor é com você, será com a criança. E ela experimentou esse cuidado e foi. Depois de 13 anos, quando já Ismael tinha 13 anos, ela volta novamente expulsa para o deserto. E a Bíblia diz que ela deu um cântaro para aquela criança tomar água ali, comer um bocado de pão, e se afastou para não ver o filho morrer. E mais uma vez o Senhor aparece para ela e manifesta o poder dele ali, dá direção, dá provisão, entrega uma palavra específica para Ismael, e ela constata o seguinte: verdadeiramente o Senhor é Deus da vista, é Deus que vê. Então, meu irmão, seja ontem, por isso que a gente tem que trazer a memória que nos dá esperança. O livramento de ontem, o mesmo Deus que te socorreu,
Ele te socorre agora nesse tempo de angústia, nesse tempo de sofrimento. Então, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado àqueles que vieram atender o nosso convite. Eu me Amém. despeço aqui para que o pastor Léo entre e eu vou ficar tentando voltar, mas eu quero fazer Os técnicos estão cuidando aqui, Luiz. Mas eu quero fazer essa gentileza porque eu gosto muito dele e ele certamente tem uma palavra para o seu coração. Amém? Deus abençoe aí. Deixa eu sair aqui um pouquinho. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos convidar agora o pastor Léo aqui a estar conosco e certamente o Espírito de Deus tem algo para falar conosco nessa noite. Amém? Seja bem-vindo, irmão. Coisa boa estar aqui contigo. Vesti essa camisa em sua homenagem, viu? Aí deram de presente, tá lá no guarda-roupa, não sei quanto tempo. Aí quando foi hoje, eu falei, homenagem a Léo, vou vestir. Aí é forte. Essa frase eu sempre ouvi na sua boca. Deus, ele está chamando uma geração para andar em profundidade, pastor. E esses são os que a gente precisa realmente andar em intensidade e profundidade com o Senhor. E Aleluia. esse amor da meia-noite, eu tô sendo privilegiado de estar junto contigo aqui, que eu amo demais. Na realidade, Deus... Sou conservo teu, irmão, de teus irmãos. Na realidade, Deus nos apresentou, né? É verdade, Léo, verdade. Verdade. E essa união, assim como o Luiz, foi algo feito pelo Espírito de Deus. A Bíblia fala que foi o que aconteceu com Jonatas e Davi, né? E há amigo mais chegado que o irmão, e na adversidade nasce o irmão. A Bíblia diz isso. E nós sabemos, irmão, que nesse tempo, viu, pastor Léo, que é o que nós estamos, o que ardeu na nossa alma, para clamarmos ao Senhor na madrugada. Foi um objetivo. Pessoas que na madrugada, nesse tempo de pandemia, estão em aflição em casa, clamando, pedindo por socorro, e você nunca me viu nas redes, né? E eu fui impulsionado pelo Espírito de Deus a colocar minha cara aqui. Eu sempre dizia, não tem que aparecer, mas há uma realidade. A frase que fica na minha cabeça é a seguinte: se os bons se calarem, o mal vai prevalecer. Nós não podemos nos calar. Nós temos que ser o caniço agitado no deserto, como a voz de João Batista. Mas eu queria te ouvir um pouco, Léo, sobre dor de alma, irmão. O que a gente pode falar para os irmãos aí? Mas antes disso, eu queria fazer uma oração com quem entrou aí conosco, amém? Amém, para amém, que vamos orar. pudéssemos interceder, né, agora já, para que o Espírito de Deus começasse a realizar algo aí na alma dos que estão aí conosco online nessa noite, amém? Até que os meninos aqui também consigam, junto com a Andréia, ver se coloca o pastor Luiz aí, colocar essas três figuras aí. Eu acho que na live do Instagram só dá para 2 pessoas. Na live do Instagram, Mas daqui a pouco a gente ora aqui, dá uma chapada junto. Daqui a pouco eu saio, o pastor Luiz entra. Beleza. A gente fica saindo, eu saio também, coloco o Luiz junto com você aí, os dois, se puder, se não puder, a gente vai trocando, vai revezando, a gente chega lá. Amém? Mas, Léo, eu queria fazer uma oração e depois pedir para você dar uma palavra para nós aí, irmão. Amém. Em cima dessa dor de alma que a humanidade tem passado e que muitos não têm buscado refúgio no Senhor. E que é necessário a gente buscar o refúgio em Deus. Eu queria orar ao Senhor, convidar você que está aí conosco nesse bate-papo santo para clamarmos a Deus, amém? Todos os nossos irmãos, amigos, convidados que estão aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sabemos que tudo podes e que nenhum dos teus planos serão frustrados, ó Deus. Neste momento, Senhor, eu quero apresentar a minha vida, a vida do pastor Léo, do pastor Luiz, a vida das pessoas que agora estão nessa live, Senhor, conosco, para ouvir uma palavra da parte do Senhor, mas também para serem tocadas pelo Teu Espírito Santo. Neste momento, Pai, nesta madrugada, nesta manhã, Senhor, manhã de quarta-feira,
Como diz o salmista, pela manhã eu me apresento a Ti. Então, nesta manhã, nós nos apresentamos ao Senhor e apresentamos as pessoas que estão conosco. Pessoas que talvez entre elas aí tem alguém precisando de um milagre, de um consolo, de uma palavra vinda da parte do Senhor para fortalecer. Somente o Teu Espírito que sonda os corações, que sabe de todas as coisas, pode agora nos socorrer e também nos inspirar e abençoar a vida dos que aí estão, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, e no nome de Jesus rogamos, toque em cada um agora, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Corpo, alma e espírito sejam plenamente abençoados e tocados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Pastor Léo, amém, meu irmão? Glória Chega aí a com Deus. essa palavra rema aí, irmão. Amém, né, pastor? É assim, a gente está vendo, eu falei mais cedo no culto que eu estava pregando, que nós estamos vivendo dias que são dias difíceis. Verdade. Nós estamos vivendo dias que são dias onde a nossa fé ela tem sido colocada à prova, né? Em xeque. Só que nós precisamos entender é a palavra que Deus deu para Josué. Eu acredito que essa palavra é para esse tempo. A palavra: não temas, porque eu sou contigo. Eu não te mandei, vá. Porque onde você colocar a planta dos seus pés, eu te darei por herança. Então, eu estava pensando o que faz um homem que é líder de um exército, o que faz um homem que é general, treinado na batalha, está diante de uma situação onde ele se paralisa. O que faz esse homem se paralisar? E eu entendi que é justamente quando você olha para as circunstâncias e não para aquilo que Deus disse. Verdade. Quando nós olhamos para as circunstâncias e não para aquilo que Deus disse, a nossa fé começa a ser minada. A nossa fé, ela começa a enfraquecer. E Josué, ele estava diante de uma grande oportunidade, porque ele estava assumindo, é como se fosse um general do exército assumindo a presidência da nação. Mas só que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então ele sabia o nível de responsabilidade que ele estava entrando. E ele está diante de um grande desafio. Então, algum tempo antes, ele diz assim, está diante da terra, e ele diz assim, a minha força é a mesma de 40 anos atrás, quando o Senhor nos prometeu em Cádiz Barneia. Amém. Só que agora ele está diante da terra, diante do que Deus prometeu, e por algum momento ele está paralisado. E é tanto que Deus precisa vir e repetir o comando, dizendo para ele: ô Josué, não foi eu que te mandei? Mas a grande questão, pastor, é que Josué, ele tinha analisado e tinha percebido o que estava diante dele. E o que estava diante de Josué era uma grande batalha. Era uma batalha de um nível a qual ele ainda não tinha enfrentado. E é basicamente isso que tem acontecido nesses dias. Nós olhamos para frente e vemos uma batalha na qual nós nunca havíamos enfrentado. E por um momento, parece que a nossa fé foi paralisada. Mas só que na realidade, Deus está dizendo, Deus está liberando um decreto para nós nesses dias, dizendo: não foi eu que te mandei? Amém. Então, Pedro, ele recebeu uma palavra de Deus. Pedro, ele recebeu a palavra de Deus dizendo: vem, Pedro, anda sobre as águas. E quando Pedro se moveu sobre as águas, ele não estava se movendo sobre as águas. Ele estava se movendo sobre uma palavra que Deus liberou. Mas quando Pedro olhou para as circunstâncias, Pedro olhou para o tamanho das ondas, Pedro olhou para a bravura do vento, a Bíblia diz que Pedro teve medo. E quando Pedro teve medo, ele afundou. Então o medo é a fé ao contrário.
O medo é quando eu coloco a fé nas circunstâncias e não naquele que fez a promessa. Sim. E é aqui que está a grande questão, pastor. Porque quando nós olhamos para as circunstâncias, nós somos movidos por aquilo que vemos. Verdade, verdade, pastor. E a fé não é enxergar o que vemos, mas a fé é enxergar o que Deus está vendo. Então esses são dias que Deus está nos enxergando, nos chamando para enxergar o que Deus está vendo. Aleluia. E muitas pessoas só conseguem ver o caos. Mas Deus, Ele enxerga em tudo isso um tempo onde nós vamos viver experiências com Ele profunda. E aqui é algo que para a pessoa que ela está vendo esse momento de grandes batalhas, talvez você está aqui me ouvindo agora, você está vivendo uma crise interior, uma batalha emocional, você não está conseguindo lidar com as suas emoções. E um dia uma pessoa me perguntou assim, pastor, ansiedade, depressão, é falta de fé? A pessoa me perguntou, acho que em alguma das lives que eu fiz eu respondi assim, não. Porque uma pessoa que passa um momento de depressão, passa um momento de ansiedade, ela tem fé. Mas o que é a ansiedade para uma pessoa que tem fé? Ela é quando a pessoa não consegue equilibrar o que ela está vivendo com o que ela acredita. Porque eu posso viver um momento de crise na minha vida, como eu já vivi alguns momentos, dificuldades, crises, batalhas. Mas então, nesses momentos, eu coloquei a minha fé em ação. Então, Pedro, ele teve a sua fé paralisada. E quando Pedro teve a sua fé paralisada, ele afundou. É porque o medo, né? Quando entra o medo, né, Léo? A Bíblia, eu sempre digo que o medo é um espírito. A Bíblia fala espírito de medo e espírito de coragem. Quando você deixa o medo tomar conta de si, do seu emocional, do seu... a gente fala que doença psicossomática, né? Ou seja, o psicológico mais a soma das emoções e que mistura. E quando nós não conseguimos gerenciar os nossos pensamentos, dirigi-los e dirigir as nossas emoções, é como um barco sem vela e sem leme. E é muito perigoso. É nessa hora que, de fato, é como você falou aí, às vezes não é falta de fé, é no momento que a pessoa precisa até de um socorro, muitas vezes precisa de um socorro, sim, mas você falou uma coisa interessante aí, quando nós não conseguimos equilibrar o que passamos junto com o que nós cremos, quando a palavra de Deus, ela afirma que se nós estivermos na palavra, né, a Bíblia chega a dizer assim, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não. A base é a palavra. Davi falou o seguinte, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ao momento que nós nos perdemos nas emoções, ao momento que nós nos perdemos na nossa razão, e é nessa hora que nós precisamos sim da ajuda de Deus, da ajuda daquele... Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurados pobres de espírito. É nessa hora que o pobre de espírito fala assim, ó, eu sozinho não consigo. Eu preciso de socorro de pessoas da parte de Deus, e eu preciso de socorro de Deus para a minha vida. Nós falávamos isso essa semana, eu e o pastor Luiz, e estamos nós dois aqui falando aqui agora, meu irmão. E assim, pastor, uma coisa interessante, né, agora abordando de forma mais técnica, a teologia, ela traz um entendimento sobre o homem, a maioria, né, que é mais aceita pela teologia brasileira, é que o homem ele é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Então, o homem é um ser espiritual que tem uma alma. A psicologia ela não distingue, né? A alma do espírito, para ela é tudo a mesma coisa. Então, o que a gente chama de alma e espírito, a psicologia chama de mente, que é a sede dos desejos, vontades e emoções, do eu interior, o que Napoleão Hill chama do eu verdadeiro e do falso eu, né? Então, essa é a questão do ser interior, muito interessante isso, mas o que acontece, numa visão ampla e geral, como a teologia enxerga, ela enxerga como o homem é um ser espiritual, e quando o homem se entrega a Cristo, o seu espírito é recriado, ou seja, a partir do momento que você aceita Jesus, o seu espírito é recriado, ele é transformado em um novo espírito, só que a alma ela não é recriada.
A alma, ela é restaurada. E o processo de restauração, o processo de cura, o processo de libertação, o processo de transformação, o processo de mudança de hábitos, de comportamentos, é um processo profundo. Por quê? Porque durante anos a pessoa teve ali informações, teve ali experiências na vida dela. E esse processo de transformação, ele é um processo que vai demandar tempo, vai demandar esforço, e é um processo, né? É justamente essa questão, processo. E esse Eu costumo dizer, viu, Léo? Só um momentinho, eu costumo Pode dizer falar. que a alma é essa via das emoções, que passa de fato. E que como você está falando, para restaurar, ou seja, eu chamo de avenida, essa avenida ou BR-101, que atravessou uma carreta, que virou um caminhão, que um ônibus bateu, que pegou fogo, ou seja, as nossas emoções toda arrebentada. Quando você chega em Jesus, eu falo isso por experiência própria minha, quando eu cheguei em Jesus, você também, que eu conheço a sua história, ele pegou a carreta virada, veio com um guincho, tirou a carreta, ele veio, aquele ônibus que tinha pegado fogo e morrido gente naquela curva, tirou, enterrou todo mundo, e veio com aquele carro pequeno que também estava atravessado em outra curva, tirou, e conseguiu fazer na minha vida, na sua, com que essa avenida, eu vou dizer que é de Itabuna, Avenida Cinquentenária, ficasse limpa novamente. Sim. E que trafegasse carros, as emoções, tristeza, paz, alegria, angústia, ficasse livre para trafegar, mas agora não mais com interrupções ao ponto de eu não conseguir gerir mais as minhas emoções. Porque é natural que a gente sinta dores de angústia, de tristeza, seja qual for, alegria, mas uma coisa é certa, os carros que trafegam nessa avenida não pode parar, nem bater, nem ficar enganchado aí, né, atravessado, né, Léo? E o Senhor Jesus organiza essa avenida. É justamente isso que eu ia falar. Eu acredito nesse homem integral e acredito em uma restauração integral. Eu acredito que, como Amém. Deus recria o espírito do homem, ele é o mesmo Deus que restaura a alma. Ou seja, que restaura a alma e sara o corpo. Por quê? Porque o espírito, ele tem consciência do espiritual. O espírito tem consciência de Deus. A alma tem consciência de si. E o corpo, consciência da matéria. Então, se você for olhar, Deus é como a restauração de um dente. O dente está lá podre, estragado, cheio de cárie. Vai ter que fazer o quê? Vai ter que remover toda aquela bagaceira. Não é isso? Sim, e depois começar o processo de restauração. Né? E às vezes a pessoa... Isso é feito em Deus, irmão. Isso é feito em Deus. E aí o que acontece? Porque Deus é amor, Léo. E a alma sem amor, é impossível a alma sobreviver. Eu falei ontem que eu fiquei com dó de uma pessoa, fiquei profundamente comovido, porque ela falou que não acreditava no amor nem em Deus. Aí eu falei, coitado, nunca foi amado e também nunca experimentou de amar alguém. Então, assim, não estou falando só de emoção, o sentimento de amor, não estou falando isso, estou falando de amar mesmo, de ter aquilo que o Senhor nos deu e que a gente hoje pode dizer, quem me separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade. Nada nos poderá separar desse amor. E esse amor tem o poder da cura. Nós sabemos que o amor tem o poder da cura da alma. E quando nós olhamos para Jesus, a expressão exata do Deus invisível, o quanto ele nos amou, e nessa capacidade de amor poder restaurar, isso aí que você está falando, a restauração das nossas emoções, não fica nem resquício, pode ficar cicatriz. Jesus tem poder para arrancar literalmente. E se ficar um espinho na carne, viu, Léo? Deixa eu dar uma palavrinha aqui para quem está nos escutando. A graça de Deus nos basta, porque o poder dele vai se aperfeiçoando cada vez que o espinho doer. A graça do Senhor, ou seja, a presença do Espírito Santo, a presença do amor dele em nós, vai poder manifestar na alma dessa pessoa. Vai lá, pastor. O senhor falou sobre cicatriz, e eu quero falar algo que eu acho interessante sobre essa questão.
Por exemplo, tem um texto na Bíblia, eu esqueci agora a referência dele, mas diz assim: Deus faz a ferida e Deus mesmo cura a ferida. Deus mesmo sara a Oséias, ferida. pastor. É em Oséias, eu só não lembro do versículo. Oséias 6, versículo 3, se eu não me engano. Isso. Ele fez a ferida, mas nos sarará. Nos despedaçou, mas nos curará. E ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Glória, aleluia. Agora, sabe qual é a pergunta eu me fiz, pastor? Quando eu li esse texto, eu falei assim: que sentido faz em Deus fazer a ferida e depois curar a ferida? Aí tem uma grande revelação aqui. Uma ferida, quando ela é cicatrizada, ela é curada, ela produz uma cicatriz. Uma cicatriz carrega uma história. Amém. E uma história tem o poder de curar. Então, o que Amém. Jesus ele quer trazer para nós é que através das nossas feridas, quando as nossas feridas estão curadas nele, nós temos a autoridade dele para curar outras pessoas. Então, talvez alguém está aqui agora me ouvindo, pastor, está vivendo uma crise, e eu quero dizer que essa tua crise vai ser o teu maior ministério. Aleluia. Essa tua ferida vai ser o maior instrumento de cura na vida de outros. Então Deus vai te curar e vai usar você como instrumento de cura. Eu sempre gosto de usar o exemplo dos pastores beduínos. Os pastores beduínos, eles são nômades no deserto. E quando um viajante está ali no deserto, ele se perde no deserto, ele perde a sua água, ele está prestes a morrer, que ele encontra um pastor beduíno, ele encontra a vida. Por quê? Porque os pastores nômades do deserto, eles sabem onde tem fontes de água no deserto. Para quem está perdido, quando acha um pastor beduíno no deserto, está feito. Está feito. Então, você está vivendo um momento de dificuldade, talvez Deus esteja forjando você para ser esse pastor beduíno na vida de outros que estão perdidos no deserto da vida. Amém. Talvez você esteja vivendo uma depressão e Deus vai te curar, Deus vai restaurar você e você vai ser instrumento de cura para outras pessoas. Talvez você esteja vivendo... Eu falava ontem, ou foi antes de ontem, não sei, na segunda ou na terça-feira, que o rei Ezequias falou assim: foi para a minha paz que estive em grande amargura. Alguém que passou numa amargura profunda e extraiu da amargura paz para poder ser uma ferramenta lá na frente. Olha lá, pastor. Então, os maiores instrumentos que Deus vai usar para forjar cura na vida do outro vai ser forjado na aflição, na dor, na dificuldade, na batalha. Nós somos uma geração mimizenta, uma geração que não aguenta tranco, que não aguenta roxo, que qualquer coisa quer desistir de Deus, qualquer coisa quer desistir da igreja. Não tem autorresponsabilidade, coloca o problema no... a culpa é do pastor Neto, a culpa é do presbítero fulano, a culpa é do pastor Léo, lá de Orlando Leal. Mas nunca assume a responsabilidade e diz: o culpado sou eu, por não me dedicar, por não buscar a Deus. Tomar as decisões, né, Léo? Sempre terceiriza a sua responsabilidade. Vida. Ou seja, nós jogamos para outros aquilo que é nosso. Você chega, é responsabilidade sua. Tudo que aconteceu na sua vida é responsabilidade sua. Mas vem cá, beleza, aí nós até falamos isso esses dias. Mas eu fui traído, eu apanhei, me roubaram, quebraram a minha empresa, eu fali, enfim. Mas você levanta a cabeça. Eu falava hoje para os meus 2 filhos, eu dizia assim, Léo: o homem que nunca passou por um sofrimento, ou seja, um ser humano que ainda não passou por um sofrimento, Léo, ele ainda não formou a maturidade, só se torna maduro na sua essência. Todos nós sabemos disso. Eu sempre digo o seguinte, que nós nascemos para a maturidade no meio do lixo. Por que isso? Quando nós nos tornamos maduros, reconhecemos que ao nosso redor o mundo está o caos. E aí você começa a transformar o mundo dentro de você via a palavra, lavando a cabeça com a palavra, com o que está escrito, e lavando a cabeça com a palavra, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí a palavra transforma o meu entendimento, transformando a forma de pensar, transforma a forma de agir, transformando a forma de agir, vai transformar a forma de sentir. Mas tudo começa na mente.
a mente desce para o coração e o coração para a ação. Então, ou seja, uma pessoa que se recusa a passar pelo sofrimento, ela se recusa ao crescimento, ela se recusa a ser forjada na sua essência. E a Bíblia fala que o sofrimento, né, ele produz em nós um fruto, né? E um dos frutos que o sofrimento produz em nós é a paciência. Então a gente não está fazendo apologia que Deus quer que a gente sofra, porque a gente sabe que na realidade a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sim. E Deus nos colocou na terra como governadores para reinar. Mas ao mesmo tempo nós entendemos que nesse mundo haverá aflições. Isso. Deus não, em momento nenhum, Deus nos prometeu que não haveria dificuldades. Mas a questão é que a paz não é a ausência de dificuldades, como a coragem não é a ausência do medo, mas é a superação de ambos. Então, quando você supera as dificuldades, você entra em um lugar de paz. Ou quando você está acima das dificuldades, né? Então, por exemplo, uma águia que está voando acima das nuvens, ela não está preocupada com o que está acontecendo cá embaixo, porque ela está em um nível maior. Então, existem níveis também, eu acredito muito nisso, pastor, que existem níveis que a gente acessa em Deus e vai nos colocar em lugares espirituais específicos. E eu aprendi uma coisa muito interessante, que a gente deve ter uma mentalidade, a mente correta, uma mente configurada para enxergar as coisas da forma correta. E uma das formas que eu aprendi é que eu nunca perco na vida. Eu aprendi isso, eu nunca perco. Eu ou aprendo ou ganho. Então, se algo der errado, eu aprendi alguma coisa ali. Afinal de contas, Léo, a Bíblia diz para aqueles que creem nela, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, a Bíblia está dizendo que todas as coisas cooperam. Então, tudo que acontecer na minha vida, foi roubado, cooperou, irmão. Tomou um tapa no lado do rosto, cooperou. Tomou do outro, cooperou. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor Luiz está falando aqui, ó. Rio de Ezequias, experiência progressiva. Amém, é verdade. De Ezequiel, ou seja, por onde o rio passar, de Ezequiel, por onde o rio passar, isso. Ezequiel 47, 37 é o profeta, 47 é o rio. Isso. Ou seja, por onde esse rio passar, tudo vai mudar, irmãos. Tudo vai mudar. Eu posso falar um pouco aqui, bem rapidinho. Eu perdi a minha mãe há pouco tempo, Léo. E o meu pai, esses dias, tem assim... Luiz, Eliseu, vamos ver se consegue Luiz aqui agora. Não? Sim, viu, Léo? É nós dois aqui hoje. Deixa eu te falar aqui. E esses dias, estando com meu pai enfermo, né? Ele até infartou esses dias agora de coronavírus, eu fui para Eunápolis. E assim, rapaz... Não tem coisa melhor do que você ter um relacionamento que foi sarado por Deus. Eu fui abraçar o meu pai quando eu tinha 18 anos de idade e o maior abraço que eu dei aos 19, quando eu estava convertido de fato. Então, ou seja, e hoje ele ali, eu pego ele do banho e tal, e foi algo que Deus, isso aí que o Luiz falou aí há pouco, o rio de Ezequiel, do profeta Ezequiel, quando a Bíblia fala, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse rio de água viva, ele passa dentro de nós, ele nos cura e faz de nós um rio para curar outros. E por onde esse rio passar, tudo muda, tudo literalmente muda. A verdade é essa, tudo vai mudar. Então eu entendo, viu, Léo, que Deus, nesse tempo de tamanha aflição sobre a terra, ele quer curar, Amém. E ele quer sarar, ele quer salvar, ele quer estender as mãos, e nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo para essa hora, pastor. E eu queria dizer assim, sobre algo aqui agora,
Não, eu queria também, antes de dizer isso, né, porque era um texto bíblico aqui que eu ia ler, eu queria que você falasse um pouco mais aí sobre o assunto que nós estávamos falando. Amém? Amém, amém. Uma coisa que o pastor botou aqui, eu achei interessante, né? Essa questão do rio de Ezequiel é muito interessante porque chega um determinado momento que Ezequiel tem que fazer uma escolha. Ele estava em um nível, ele precisava entrar em um nível mais fundo, e aí ele decide Sim. mergulhar, decide, né, entrar em um lugar onde não poderia caminhar mais, teria que ser a nado. E eu tenho um entendimento que quando a gente mergulha, a gente consegue enxergar o que está abaixo da superfície. Só que Sim. quando você mergulha, a primeira coisa que acontece quando você mergulha, pastor, é que os seus ouvidos se tapam. E você deixa de ouvir o que está na superfície. Amém. E é isso que Deus quer fazer nesses dias. Porque sabe como eu acredito na igreja? A gente tem, a nossa igreja, e eu falo da nossa porque a minha também, a igreja que eu pastoreio, né, que o Senhor nos outorgou essa responsabilidade, tem sido uma igreja estrutural. Ou seja, a gente tem 4 paredes. Aí você diz, pastor, mas a minha igreja é em células. Mas tem sido uma igreja estrutural. E a igreja de Jesus não é uma igreja estrutural. A igreja de Jesus é uma igreja orgânica. A igreja de Jesus é um organismo. E aí sabe qual é a grande chave, pastor? É que não é a igreja na casa. A igreja que se reúne na casa do pastor Neto. Não. É a casa do pastor Neto se tornando uma igreja. Amém, isso que é a igreja orgânica. É a igreja que não precisa de nada da estrutura. E sabe por que foi tão difícil para nós parar a estrutura? Porque nós perdemos a essência da igreja orgânica. Funciona, é verdade. E Deus parou a estrutura, a plataforma, para que a gente pudesse retornar à raiz, retornar à origem. A origem que é o lar. É a casa, Léo. É a mesa da cozinha. É isso aí mesmo, irmão. Ele abaixou a plataforma ao nível da mesa. Mas no nível da mesa, pastor, o Senhor está nos ensinando coisas que são poderosas. E é essa a grande questão. Quando você mergulha, você sai da superfície, você começa a ouvir por uma outra perspectiva. E uma coisa interessante, pastor, de mergulhar profundo, é que um pescador, quando ele pesca a pesca subaquática, você só pega peixe grande no fundo. Ô, Léo, eu queria falar um negócio sobre isso aí, que é uma experiência que eu sempre falo na igreja. Manda aí. A pessoa fala assim, eu já conheço Deus, eu conheço Ele, eu conheço. E Ezequiel, vou ler aqui, Ezequiel 47, 3 e 5, a 5, de 3 a 5, que diz assim: o homem foi para o lado leste, com um linho de medir na mão. Enquanto ia medindo 500 metros, levou-me pela água, e água que batia no tornozelo, né? Os níveis que a gente sabe. Ele mediu mais 500 metros, côvados, né? E me levou pela água que chegava ao joelho, né? Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia a altura da cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar nado. Os níveis foram mudando. O que eu digo? Eu digo assim, a pessoa fala, eu conheço Deus, eu já... Irmão, eu vou dar 3 exemplos, Léo, que você falou aí de entrar mesmo nessa água do rio e esses níveis que o pastor Luiz aqui citou. Vou colocar que um goiano e um mineiro chegou aqui no nosso litoral aqui da Bahia. E eu já vi essa cena. Eu me lembro que veio um ônibus de mineiro e parou lá em Porto Seguro, era da Batista Canaã, os jovens de lá fazendo intercâmbio conosco.
E quando eles chegaram na beira da praia, eu me lembro do mineiro enchendo a água e falou: agora eu conheço o mar, agora eu conheço o mar. Teve um que pegou uma água na garrafa, falou: vou levar água salgada para mostrar que eu conheço o mar. Aquele mineiro, certamente ele chegou na cidade dele, ele disse: eu conheço o mar, eu conheço, porque eu trouxe a água que eu peguei, eu conheço. De repente ele encontra com um pescador de Porto Seguro, ou de Itacaré, ou de, né, enfim, desse litoral baiano aqui, de Ilhéus, e quando ele encontra, esse pescador começa a dizer assim: eu passo 8 dias no mar. E ele fala bem assim: como é que é lá então? Porque aquele mineiro teve na beira da praia. E aí ele fala assim: olha, lá é assim, assim, assim. E o pescador fala: eu conheço o mar. Mas um dia eles encontram com um marinheiro de submarino nuclear. E o marinheiro encontra com o pescador e com o mineiro e fala: olha, eu fui às águas profundas do oceano. Uau! Eu quero dizer com essa palavra que existe um nível em Deus, que existe um nível na nossa vida em Deus, que se nós entrarmos nessa água, nós vamos entrando, entrando, entrando. E se nós chegarmos ao ponto de um marinheiro, de um submarino, eu diria assim, de nuclear, né? O submarino, seja de qualquer país, nós vamos entender que há uma imensidão no mar. Nós precisamos mergulhar em Deus. E nós vamos experimentar de coisas que nós nunca experimentamos na vida. Por isso que essa palavra desse rio pode nos sarar assim. Pode nos mudar a cada nível que nós formos mudar a nossa mente. Mudar a forma de pensar, mudar a forma de sentir. Não é a aguinha da praia no tornozelo, não. É a água do oceano. Nós vamos chegar lá. Então, por onde esse rio passar? Se o profeta mediu côvados e côvados, e o homem foi entrando, ele estava dizendo: quanto mais você entrar, haverá mudança na sua vida. Que as pessoas que nos escutam nessa noite, quanto mais você entrar em Cristo, certamente a sua vida vai mudar. É o que você falou, vai parar de ouvir o que está no externo. Você vai conseguir ouvir a folha da árvore cair e vai conseguir ouvir o Senhor. Eu tenho dito todas as noites aqui, Léo, que o problema não é a mula de Balaão falar, Deus faz a mula falar. O problema é o homem escutar Deus. Não é que Deus não está falando, é que nós estamos tendo dificuldade de ouvi-lo. É verdade, verdade. Pastor, eu queria... Sim, pode falar, pastor. Eu queria fazer um convite para os irmãos que estão aqui assistindo. Eu vou dar uma aula na sexta-feira sobre um princípio que Deus me ensinou, algo violento, que mudou a minha vida. O tema da aula vai ser o poder da semente. Amém. Essa aula eu vou fazer uma conferência no Zoom. Zoom é um aplicativo de videoconferência onde as pessoas conseguem entrar e participar. É como se fosse uma live gigante, onde as pessoas podem entrar e as telas aparecem várias pessoas. E para fazer mais informado do que o Luiz, hein, rapaz? E para fazer parte é muito simples. A pessoa ela vai entrar no meu Instagram, clicar no link que está na minha bio, e aí ela vai ser direcionada para o meu grupo do Telegram. E aí eu vou postar lá, alguns minutos antes de entrar na sala da conferência, eu posto o link e o pessoal entra. E vai. Agora sim, pastor, realmente é uma aula que muda a mente da pessoa. Porque, tudo já está preparado. Amém. Olha só, imagina Eliseu chegando na casa do Senhor, o tempo aqui está acabando, né? Imagina Eliseu chegando aí ele chega meio-dia, perto da hora do almoço, aí ele fala assim: meu pai, então, eu posso abrir a geladeira aqui, eu posso pegar alguma coisa na geladeira? Não, não acontece isso. Ele simplesmente entra, abre a geladeira e pega. Ele simplesmente chega no fogão e pega. Mas por que ele faz isso? Porque ele é filho. O filho tem autorização para desfrutar. Só que o pastor Luiz aqui, advogado, ele sabe disso. Você só tem direito sobre algo que você tem consciência. Imagina que o senhor tem uma mega herança. Imagina que o senhor tem uma mega herança, mas o senhor não tem consciência dessa herança. Já que o senhor não sabe, não tem consciência, o senhor não pode desfrutar.
E tem muitos filhos do rei que não estão desfrutando do reino porque não têm consciência do reino. Então essa aula vai ser para desbloquear mesmo assim. Eu vou entregar, eu vou abrir a caixa preta. Vai ser Amém. forte o Glória a negócio. Deus. Então é isso, vai ser sexta, às 19 horas, uma conferência no Zoom. Isso aí, pastorzão. Estou feliz de estar aqui com Amém. vocês. Boa, 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 boa. Vamos estar lá, hein, pessoal. Léo, falta 10 minutos. Eu queria aqui dar a última ressalva aqui, a última, para fechar e nós orarmos, dizer para as pessoas, fala aí, Zeus chegou aqui, tá aqui, certo. Dizer para as pessoas que estão aí o seguinte, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz assim, a minha graça te basta, Deus falando com ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez exista alguém aí agora, olha o que o Luiz falou aqui, Léo, eu só desfruto daquilo que compreendo. Ou seja, se você não conhece, não há temor, se você não conhece, você não desfruta. E eu vou dar uma palavra aqui ainda maior, né, Léo, em cima de ser do que o pastor Luiz falou. Conhecer religião não é conhecer Deus, conhecer instituição não é conhecer Deus, conhecer comunidade não é conhecer Deus está acima de tudo isso, é conhecer a essência da vida, é conhecer aquele que nos criou de fato. E boa palavra aí, pastor Luiz. E dizer o seguinte, quando o apóstolo Paulo recebe, ou ele confessa essa palavra que Jesus dá para ele, dizendo, a minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Deus havia dito para Paulo, eu não vou tirar a dor do espinho. Às vezes, Léo, talvez alguém aí esteja necessitando nesse momento de ser extraído da dor. Seja tirada a dor da alma, ou a dor do físico, ou a dor, seja que dor for, que alguém aí esteja dizendo, eu preciso tirar essa dor do meu ser, essa dor da impotência, de não conseguir, Léo, de não conseguir sobressair. Talvez alguém que está nos ouvindo aí nessa noite esteja nessa condição. E a palavra que eu tenho para essa pessoa é dizer assim, é possível sim. É possível essa dor sair, é possível você ter um olhar de Deus para você. Eu queria dizer que nós também temos um olhar profundo, um olhar de compaixão, né, pastor Léo? E pastor Luiz também, um olhar de compaixão. Quando eu vejo alguém com dor de alma, eu já senti dor de alma, e nós sentimos, Léo, como pastores, Luiz também sabe disso, porque parece que nós somos borracha. Estica a gente, mas a gente volta para o lugar. Amém? Resiliência, estica. Né? Resiliência. Resiliência, isso. Estica, a dor estica, mas a gente volta para o lugar, a gente volta para Ele, porque nós temos a fé no Senhor. Então, assim, eu queria dizer o seguinte, que a vida vale muito mais do que qualquer coisa. E que a vida que Deus deu para você, para nós, não é para ser jogada fora, não é para ser tirada. Deus é o Senhor da vida. Amém. Rapaz, ô Léo, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, mas acho que não vai dar hoje, irmão. Talvez amanhã a gente continue, mas eu queria dizer assim, Deus, ele é o Senhor da vida, e Deus colocou a eternidade dentro de nós, Léo. Amém. Deus colocou a eternidade dentro dessa pessoa, dentro de você, Dani, dentro de você, pastor Luiz. Deus colocou a eternidade dentro de nós. A eternidade é vida, Léo. A eternidade é vida. E quando nós encontramos pessoas nos nossos dias desistindo da vida, desistindo de outras pessoas, desistindo da fé, Deus, ele quer nos dar vida. Pastor Léo, valeu aí, irmão. Vamos estar orando. Amém. Vamos orar. Eu quero orar. Eu vou parar aqui. Eu vou até amanhã de manhã, quando o sol brilhar. Aleluia. Amém.
Vamos orar. Eu sinto no meu espírito que nessa madrugada o Senhor quer trazer cura. Amém. Eu sinto pessoas que estão sentindo agora, nesse momento, uma dor na sua alma, uma dor insuportável dentro de si. Mas Deus é aquele que remove todas as coisas. Amém? Senhor, em nome de Jesus. Deixa eu te falar, Léo, antes da gente começar aí. Se cair, a gente volta. Se cair, a gente volta. Isso, a gente volta e dá continuidade a uma oração mais prolongada. Tem pessoas nessa noite que precisam ser curadas, meu irmão. O Espírito de Deus tem mostrado isso aqui. Então você vai começar essa oração. Se cair, vou pedir a quem estiver aí que retorne. Nós vamos estar orando, continuar orando. Pode abrir a oração aí, pastorzão. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos agora que os teus anjos sejam liberados. Cada pessoa que estiver conectada conosco agora, Senhor. Que anjos sejam liberados sobre essas casas agora, sobre esses lares. Senhor, o Senhor não nos deu um espírito de medo ou um espírito de temor, mas o Senhor nos deu um espírito de ousadia, Jesus. E é sobre essa identidade de filhos, Senhor. De filhos que nós oramos nesse momento. A tua palavra diz que o Senhor nos deu poder e autoridade sobre os demônios, sobre os principados, sobre as enfermidades. E é nessa autoridade que nós oramos, Jesus, pedindo que o teu poder venha agora com cura. E haja cura agora. Que haja libertação. Que demônios sejam expulsos agora, lançados no abismo, e não voltem mais para essas vidas. Sejam lançados no abismo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoas que estão aprisionadas nas suas emoções, que os cárceres interiores sejam abertos agora. Em nome de Jesus. Pessoas que têm dificuldades de perdoar, que não conseguem perdoar e estão preso nesse sentimento. Receba agora a unção que despedaça todo o jugo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplicamos o sangue de Jesus, o sangue que tem poder para perdoar pecados. O sangue que limpa, que restaura. A propiciação perfeita. Vem com teu sangue agora, Jesus, sobre teus filhos, sobre nós. Leva-nos, Senhor, a esse lugar de restauração. Leva-nos a esse lugar de cura. Senhor, a tua palavra diz que a paz do Senhor excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Então vem com a tua paz sobre teus filhos agora. Vem com a tua paz agora sobre cada coração, Senhor. Senhor, aqueles que precisam de cura sejam curados. Aqueles que precisam de provisão, Senhor, libera a provisão celestial, a provisão do reino, Senhor. Liberamos a autoridade de Jesus, provisão para os teus filhos. Liberamos a autoridade de Jesus, cura divina. Pode continuar orando aí, pastor. Pode continuar orando. Senhor, meu Deus, concordando o coração do teu servo, Senhor. Tem alguém nessa live, nesta noite, que não está tendo força, Senhor. Não está tendo força, Senhor. Não está tendo força para levantar em meio à circunstância. Não está tendo força. Ela pensa, ela quer, Senhor. Essa pessoa quer reagir, mas ela não tem força. Mas nesta noite eu ministro sobre essa pessoa. Isaías capítulo 40, Senhor, a partir do versículo 29. O Senhor dá força ao cansado, o Senhor reanima o que não tem nenhum vigor, o Senhor faz voar com asas como de águia aqueles que confiam no Senhor. E eu ministro nesta noite um renovo sobre o espírito, sobre a alma dessa pessoa, e que ela seja plenamente sarada em nome de Jesus, pelo Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu ministro uma cura para essa alma desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor Léo. Que Deus te abençoe. Deus segurou essa live aí, velho. Deus segurou essa live aí. Te amo, pastor. Aqui, meu irmão, mergulhado em tua homenagem, viu? Amém. Te amo, te amo. Amém. Sou admirador seu profundo. Sou fã do senhor. Rapaz, eu sou teu conservo, rapaz. Já estamos encerrando, vou falar com o pessoal aqui, nós estamos encerrando. Eu não vou retomar, pessoal, já tem só 26 segundos para encerrar. Valeu, Léo. Valeu. Amém. Pastor Luiz, beijo, pastor Luiz. Amém, pastor Luiz, até mais, hein?
Que Deus abençoe a todos. Vamos retornar amanhã. É A oração que forte. eu desejei fazer foi feita. E que Amém. o Senhor abençoe a todos aí. E você, meu irmãozão do coração, Aurelino Leal.